Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu quero aqui deixar registrada a minha gratidão ao pastor Jairo, pastora Priscila e toda esta igreja, pelo privilégio de poder estar com vocês nesses 2 dias. Para mim é uma honra, espero que seja a primeira de muitas oportunidades que nós vamos estar juntos. Ontem eu acredito que eu fui muito duro, muito firme, uma palavra muito pesada. Então hoje eu quero ser mais leve. Abra sua Bíblia em Atos 5, vou falar sobre Ananias e Safira. Atos, capítulo 5. Eu estou sendo bem cuidado desde ontem, com muita honra e bem servido. Gratidão aqui pelo carinho. Mais uma vez, ressaltando aqui a ausência da minha esposa, ela ficou para receber o nosso filho que chegou de viagem. Atos capítulo 5. Como está no telão, eu vou ler essa versão de vocês aí. Atos 5, do verso 1 ao verso de número 11. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. Este é o último versículo que vamos ler. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Podem se assentar. O pastor já orou, estamos abençoados. O que mata uma família? O que pode destruir um relacionamento? Por que um casal crente que não congrega na minha igreja, o pastor deles é Pedro? Que é Pedro? Não, ninguém, nada demais, simples. Primeira mensagem dele: 3.000 almas. Levavam enfermos na sombra dele. Pedro é o pastor deles.
Estamos em Atos 5. Pastor, o senhor pode refrescar minha memória? O que aconteceu em Atos 2? A descida do Espírito Santo. Pastor, em Atos 3, paralítico da Porta Formosa. Você tem noção que eu estou falando da igreja primitiva, aonde o Espírito Santo era tão ativo, era tanta graça, tanta unção, tanto poder, uma igreja inteira envolvida numa nuvem de glória. Um casal morreu no altar, na frente do pastor, ofertando. Não estou falando de Êxodo, não estou falando de Levítico, eu estou falando de Atos dos Apóstolos, que matam um casamento. O que pode fazer com que a família morra na igreja? Existem inúmeras razões, e esse texto tem algumas, daqui a pouco eu vou entrar no texto, não quero de forma alguma aqui fazer uma exegese desse texto, até porque eu nem sei o que é exegese, você que riu também não sabe, mas sempre que eu leio esse texto, algumas coisas vêm à minha memória, algumas coisas saltam aos meus olhos a respeito de família, de casamento, e a gente já vai falar. Coisas que não estão no texto e que podem matar um casamento: infidelidade. Infidelidade. Antigamente, os valores para a família, eles estavam no centro. Olha aqui para mim, família. Família era o centro. Então, a partir da família, isso eu estou falando do Brasil, a partir da família vinham os valores para o resto da sociedade. O primeiro turno, e as pesquisas já revelaram que mudou tudo. Quando você fala família, valores, o povo chega a arrepia. Não queremos. Estou falando do Brasil, eu estou falando do país inteiro. Até cristãos. Mas antigamente a família dela emanava os valores, ela era o centro. Hoje ela foi marginalizada. Quando você fala fidelidade, a gente dava valor a essas coisas. É porque a gente está dentro de uma bolha. Nós da igreja, cristãos, valorizamos. Mas, por exemplo, se você for em qualquer roda, em qualquer lugar, se você sair, vai numa empresa, em qualquer lugar fora da igreja, o homem burro, o idiota, o babaca, o palhaço é o fiel. É errado ser fiel. Nós pregamos isso, nós, igreja, cremos, pregamos, acreditamos, insistimos. Não é a cultura, o país mais obsceno e mais promíscuo nas suas músicas, nas suas novelas, em tudo, é o que você vive. Ou eu estou mentindo? Ouve as nossas músicas. Americano e outras, eles ouvem as músicas que tocam no Brasil, eles ficam assustados, chocados. É um absurdo. O nível de músicas que tem no Brasil, de funk, de outras coisas, que pregam a infidelidade, você fica com quem você quer. Hoje é tudo essa libertinagem, essa liberdade que se existe, a grande maioria da população. Não estou falando da igreja, estou falando fora da igreja, que são a grande maioria. Um país que era predominantemente católico, hoje todo mundo é os desigrejados, os descatólicos, gente fora. Pastor, o senhor está falando sério? Assiste os youtubers. Nós como igreja temos a responsabilidade de ainda pregar e ensinar e os valores de família, de caráter, fidelidade, heterossexualidade. É errado você ser hétero. Não pode não. Que absurdo ser heterossexual. Absurdo, eu sei que está me ouvindo, não sabe o que é heterossexual. Aí é mais absurdo ainda. Mas uma das coisas que destrói família é a infidelidade. E ela é pregada, ela é falada aí fora. É tipo que normal, eu fico assustado. Eu aprendi com a minha mãe que um homem de verdade não é aquele que fica com várias mulheres.
Um homem de verdade é aquele que ama, respeita e ele honra a mesma mulher até o resto da sua vida. Isso para mim é homem, o resto é moleque, é menino. Mas esses valores que nós ensinamos. Vai para a escola, vai para a faculdade, vai para você ver. O que se ensina nas escolas, nas faculdades, eu estou falando do Brasil, é terrível. Nós ainda somos o último reduto que fala sobre fidelidade, honra, monogamia, princípios bíblicos de casamento, de família. Isso é coisa de igreja. Isso é coisa nossa. Nós, como cristãos, somos os responsáveis. Não só a infidelidade destrói famílias, falta de perdão, crítica, ciúme, crises financeiras, interferência de terceiros. Quando alguém casa, a Bíblia diz: portanto, deixará seu pai e sua mãe. Tchau, obrigado. Deixou. Não é abandonar, mas tem que deixar. É uma nova família. Pai e mãe agora é parente. É agregado. Pode ficar beirando não. Larga lá. Deixa aprender. Fica indo lá conferir para ver como é que está. Dá palpite. Eu aconselho casais. Inúmeros casais estão passando problema. Aí você vai ver interferência de terceiros. Existem muitas coisas que destroem o relacionamento. Nós vivemos uma época de valores completamente trocados, deturpados. O que se prega na mídia, o que se prega na rede social, o que você ouve, que se fala nas universidades, chega a ser assustador. Por isso é importante nós, como cristãos, voltarmos para as Sagradas Escrituras e entender o que a Bíblia fala de família. Não estou falando de regra, estou falando de princípio. Porque isso aqui não é verdade, essa aqui não é uma verdade para ser discutida, ela é absoluta, ela não é relativa. Pecado continua sendo pecado, princípios para casamento continuam sendo princípios para casamento, não mudou nada. Criação de filhos, finanças, está aqui, ó, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Ah, pastor, Deus não fala comigo. Se você não ler a Bíblia, para de reclamar que Deus está em silêncio. Ele está falando aqui, ó, que ele falando aqui, ó, falou de novo, ó, vai falar mais uma vez, quer ver? Opa, ó, ele falou de novo, olha aqui. Ele fala até na genealogia. Ele está sempre falando, a gente que não quer ouvir. Então isso aqui não é retrógrado. Princípios não mudam, são imutáveis. Casamento para Deus é heterossexual, ponto. É menino com menina. É Adão e Eva, não é Adão e Ivo, é Adão e Eva. E isso não muda. É monogâmico, é um homem e uma mulher. Um dia foram colocar Jesus na parede, ele falou assim, vamos voltar lá no princípio? A gente conversa do princípio, era assim, e tem que ser assim. E aí, esses valores que a gente ensina e fala, nós precisamos inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. Para que as famílias que eles estão constituindo estejam fundamentadas nos mesmos alicerces. Algumas verdades que eu queria que você soubesse sobre família e sobre casamento. Primeiro, família é a união de vários pecadores. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. Família é a união de vários pecadores. Traduzindo, vai dar um BOzaço qualquer hora. Vai ou não vai? Ó, se é só o casal, é uma união de 2 pecadores. Se tem um filho, é a união de 3 pecadores. Se tem 2 filhos, é a união de 4 pecadores. E se tiver um cachorro, é mais um pecadorzinho para arrumar confusão nessa casa.
Você tem noção que a gente briga por causa de cachorro? Lá em casa tem um rato, lá em casa não tem cachorro, tem um rato. Esse chama de hamster, é rato. Um dia acabou a água do rato e ninguém trocou a água do rato. Nós arrumamos uma confusão para ver de que era a culpa da água. Eu estou falando para vocês que a minha família arrumou uma confusão por causa de um rato. Família é a união de vários pecadores, então baixa a sua expectativa. Deus olhou do céu e viu uma humanidade no pecado. Viu uma humanidade com a raiz do mal lá do Éden, que foi garantida por Adão. Através de Adão, todos pecaram. Deus olhou do céu e viu pecado. Deus olhou e disse: como é que eu vou resolver o problema do pecado? Um sacrifício e perdão. Qual que é a solução para o pecado? Sacrifício e perdão. E isso não muda. Esta é a solução em casa, na família, no casamento. Eu disse, eu não sei se foi ontem que eu falei, acho que eu falei isso aqui sobre a questão que você está numa família para cumprir um propósito, não é para ser feliz. Você vai ser feliz, mas se você estiver lá só para ser feliz, você vai frustrar muito, mas muito, 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 muito. Porque o propósito é te fazer gente, forjar seu caráter, te amadurecer, te fazer crescer. Então, casamento é a união de dois pecadores. Família, união de vários pecadores. Outra coisa que você precisa aprender: casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Um rapaz falou para mim: pastor, eu casei, aí não deu certo, eu larguei. Só que quando eu fui casar de novo, eu pensei: já que eu casei uma vez, vou casar de novo, então eu já sei tudo. Falei: querido, uma mulher é diferente da outra. Aliás, ela é diferente dela mesma, depende do dia do mês. Você nunca vai descobrir. Você vai passar a vida inteira tentando encontrar um caminho. Casa é uma escola onde a gente se matricula, família, e a gente passa a vida inteira aprendendo. Agora, o que se aprende na sua casa? Porque os ouvidos do seu filho podem estar fechados ao conselho, mas os olhos estão abertos ao exemplo. Grave isso: 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Por isso, você é casado, aprenda isso. Você que é solteiro, grave isso. O segredo de um casamento de sucesso é beleza e paciência. Quando tudo estiver bem, beleza. Quando não tiver, paciência. A igreja estava vivendo a sua melhor fase. Se você ler Atos capítulo 1, Jesus vê assunto aos céus, ele promete o Espírito Santo. Você percebe que a igreja agora começa a se reunir. E aí, a palavra que mais marca logo no início da igreja é comunhão, unidade. Era incrível como a igreja se comportava nos primeiros dias da igreja. Havia muita comunhão. Se você olhar para o capítulo 2, você vai ver que eles estavam reunidos na expectativa de receber uma promessa de Cristo, reunidos em Jerusalém, no cenáculo. A descida do Espírito Santo foi tão forte que uma cidade que estava vivendo a Páscoa, havia tanta gente, tanto barulho, eles conseguiram fazer mais barulho que quem estava lá. E veio todo mundo, o apóstolo Pedro prega, e aí tem conversão, tem batismo, salvação, uma coisa extraordinária. Capítulo 3, aí o paralítico da Porta Formosa, tem milagres acontecendo, e começa. Do capítulo 4, uma coisa que me marca é o fato de que a igreja começa a vender tudo que tem e levar aos pés dos apóstolos. Olhe para mim, ninguém pediu, não tem uma ordenança. O Espírito Santo tocava tão forte nas pessoas que eles começaram a olhar para os irmãos da igreja: eu tenho muito, o meu irmão não tem nada. Então vendia tudo e levava. E os apóstolos administravam, só administrava.
e era bem administrado, ao ponto de que Pedro está diante do paralítico e diz: não tenho prata e nem ouro. Apesar de todo mundo estar vendendo tudo, entregando, a igreja tem para todo mundo, só eu que não estou carregando nada. Eu não tenho não, porque não é para mim, é para o povo. Então, a igreja tem comunhão, unidade. Aí o capítulo 4 encerra com Barnabé. Eu gosto disso. Barnabé é um cara de uma ilha chamada Chipre, e esse Barnabé, nada mais nada menos, é aquele que inseriu o apóstolo Paulo no ministério. Barnabé, só isso. Pastor, fala outra coisa que ele fez. Não, ele só inseriu Paulo no ministério, só isso. Foi só ele, foi a ponte entre ele e a igreja, as viagens, só nada mais, nada demais, só isso que ele fez, já está bom para mim. Aí diz que a Barnabé vendeu tudo e entregou na igreja. E aí, a conversa é essa. Lucas está escrevendo Atos e dizendo: olha, estão entregando coração, generosidade, amor, igreja, tá. Aí no capítulo 5, tem uma versão que diz assim: entretanto, dentro, no meio desse contexto, um casal tomou uma decisão: vamos fazer igual eles? Quando vendeu, pegou o dinheiro e falou: muito dinheiro. Mas faz assim, já que ninguém sabe o tanto que é, nós só entrega, está tudo certo. Pedro disse: vocês vão mentir? Coisa feia. E aí morreram dentro da igreja. Spurgeon disse que se o Espírito Santo matasse hoje quem mente na igreja, como matou naquela época, tinha que fazer um cemitério do lado da igreja. Falei: calma, Spurgeon, calma. Não é assim também não, vocês têm que conhecer o pessoal lá de Balneário, lá é diferente, o pessoal lá é top. O que matou esse casamento aqui? Ó, o que destruiu essa família? Existem algumas coisas, eu não vou demorar. Primeiro, Ananias e Safira não pediram conselho para ninguém. Me encare aqui. Eles não estão vendendo uma ovelha? Eles não estão vendendo uma das 10 casas? A palavra propriedade aqui vem de herdade, herança. Tudo que eles tinham, tudo era aquela propriedade, não tinha mais nada. Eles pegaram tudo. É a decisão mais importante da vida deles. Como que você tomou uma decisão tão importante sem falar com ninguém? A Bíblia Sagrada vai me dizer o seguinte: Provérbios 11:14, na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15:22, onde não há conselho e fracasso os projetos. Provérbios 24:6, na multidão de conselheiros está a vitória. Dois erros. Primeiro, gente que não compartilha nada com ninguém. Segundo, gente que conta tudo para todo mundo. Vou dar um conselho para as mulheres. Primeiro eu vou falar com as senhoras, depois eu falo com os homens. Querida, eu sei que a irmã precisa desabafar. Eu sei que a irmã precisa falar, porque senão você morre. A pergunta é: com quem você compartilha os segredos do seu coração, da sua família e do seu casamento? Ah, pastor, tem uma amiga que ela parece psicóloga. Parece. O nome dela é fofoqueira, ela só parece, ela não é. Olha para mim. Ontem eu citei aqui um texto, 2 Reis 4. 2 Reis 4. A viúva que multiplicou o azeite. Nesse capítulo tem 2 portas fechadas. Não há coincidências na Bíblia. Nesse capítulo tem 2 portas fechadas. Primeira porta fechada, o profeta disse: vai para sua casa, porque vai multiplicar azeite. Vai acontecer um milagre extraordinário. Coisa boa! Fecha a porta. Porque nem todo mundo vai entender o processo. Como é que você explica para a Joana que está passando na rua: querida, vem cá para você ver, olha, estou multiplicando azeite aqui em casa. Não tem jeito. Mesmo coisas maravilhosas, nem tudo você pode compartilhar.
É maravilhoso quando você elogia o seu cônjuge. Tudo tem limite. Não coloque na vitrine o que não está à venda. Numa roda de mulheres, uma irmã elogiava o marido, muito, muito, muito. Todo excesso esconde uma falta. E falando muito, 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 eu falei, querido, põe na vitrine não. Eu li um texto para ela de Apocalipse. Vou ler aqui, ó. Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. O tempo do casulo é o segredo da borboleta. Para de ficar explicando o processo, desde que as pessoas verão o resultado. Tem coisa que Deus quer só para a sua casa. Fecha a porta. Mas no final do capítulo tem outra porta, fechada. O mesmo profeta manda outra mulher. A Bíblia Sagrada vai me dizer que uma mulher da cidade de Sunem, é a cidade dela, por isso ela é sunamita, porque ela é de Sunem. A Bíblia Sagrada vai me dizer que ela fez um quarto para Eliseu. Ela achava que ele era um homem de Deus, ela convenceu o marido de fazer um quarto na casa dela para outro homem. Será que tem caráter, tem integridade esse cara? O marido dela já era velho, fez um quarto para Eliseu. Eliseu ficou tão grato que chamou Geazi. Isso não está na Bíblia, essa parte que eu vou te contar. Só tem na minha, está aqui em Acrescentares, perto de Heresiastes. Diz que Eliseu chamou Geazi e disse, eu preciso abençoar essa mulher. Geazi disse, eu vou entrar no Orkut dela, para ver o que ela precisa, porque o Orkut é dessa época. E aí olhou e disse, olha, ela tem de tudo, o marido é rico. Só que a única coisa que eu percebi, a casa dela é tão organizada, tão limpa, não tem nada quebrado. Traduzindo, não tem criança. Então acho que ela precisa de um filho. Geazi disse, mas o homem é velho. O profeta disse, não tem problema, Deus faz todo tipo de milagre. Não, mas ele é muito velho, não tem nada. É igual a Ezequiel 37, vale de ossos secos. Orou, o exército levanta, a gente vai orar, Deus vai abençoar. Vamos orar por ele. Aí orou, a Bíblia diz que ela teve um filho. Quando o filho dela completou 12 anos, deu uma dor de cabeça nele, e aí ele morreu. Diz que ela pegou o garoto, entrou no quarto que ela havia feito para Eliseu. Está escrito que ela colocou na cama de Eliseu a frase que eu gosto. E saindo, fechou a porta. Por quê? Porque nem tudo que está morto na minha família, todo mundo precisa saber. Para de falar. Para de postar. Para de murmurar. Porque na hora que a sua família está em crise, na hora que a sua família está vivendo dor, se você fica em silêncio, você pode ser um adorador. Conversou demais, abriu portas, você pode se tornar um murmurador. Pastor, se eu fechar a porta e largar lá, alguém tem que entrar lá, certeza. Pastor, alguém tem que me ajudar, eu sei, é disso que eu estou falando. Ela arrumou um jumento e foi atrás de Eliseu. No meio do caminho, Eliseu olhou, chamou Geazi, que é o servo, e disse, quem está vindo? É a sunamita. Vai lá e faz 3 perguntas para ela. Não há coincidências na Bíblia. Ele faz 3, vai bem contigo, vai bem com teu marido e com teu filho. O que ela disse? Está tudo certo. Vaza, 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 quer falar que você não. Sai. Ela chegou em Eliseu. Eliseu disse, vai bem contigo? Vai. Teu marido? Vai. Teu filho. Quando Eliseu disse o teu filho, ela vomitou. Ele morreu, eu não queria, foi o senhor, papapá. Por quê? Porque ela está falando com quem tem condições de ajudar. Se não vai ajudar,
Se não tem caráter, maturidade, integridade, pastor, estou pensando em desviar, vou pedir não, eu estou pensando em divorciar. Pede um conselho para a Gretchen. Ela já divorciou 6 vezes, ó. É uma pessoa maravilhosa para te dar um conselho. Você está com um problema no seu casamento? Procure alguém que está há 50 anos juntos, 60 anos juntos. Como é que conseguiram? Se a sua empresa está quebrando ou falindo, você não vai procurar um quebrado, você vai procurar quem deu certo. Não sai falando com o Geazi. É ele que eu achei, você mesmo. Que agonia, vontade de falar é essa? Eliseu pegou o cajado dele, entregou na mão de Geazi e disse, vai. Geazi entrou, gente, entrou onde não devia, viu que não devia, fez o que não devia e o menino ficou morto. Com quem que você anda falando, minha irmã? Pelo amor de Deus, a sua casa é importante, o seu casamento, a sua família vai te ajudar. É alguém que tem condições de te ajudar, rasga a sua alma, abre o coração, igreja é para isso. Se não vai, irmão, está tudo bem. Vem para a igreja, chora, ora, até você encontrar alguém para você poder compartilhar aquilo que está no seu coração. Caso contrário, fecha a porta. Agora eu vou falar com os homens. Nós somos tipo um Ananias aqui, ó. Nós não fala nada não. Um homem, ele tem dificuldade de abrir a mão do controle remoto da televisão. Pensa o controle da vida, ele não quer falar nada. Ele não quer reconhecer. Você conhece um homem que está perdido no trânsito e fala, perdi? Eu não conheço. Ele roda. E depois ele fala para a senhora. Que não tá, e aí a senhora, com aquele português correto, gramaticalmente, fala, gente, estamos perdidos. Ele fala, não. Conheço isso aqui igual a palma da minha mão. Olha lá aquele prédio, conheço aquele prédio, lógico, já passou 6 vezes ali, ué. Homem não procura médico, não procura ajuda. Conheço família que está sendo destruída porque o cara fez dívida, está com problema financeiro, está com problema hormonal, está com problema físico, e ele não procura. Não, e acha ruim quando fala. Daqui eu estou vendo uns me olhando assim, eu pregando, cara. Minha preocupação. Olha, pastor, se Deus não falar comigo, está falando, agora, a procurar ajuda, médica, psicológica, vai no pastor, faz igual esse cara não sai trocando tudo, vendendo, fala, eu preciso de ajuda. Não dói, não te faz menos homem. Fala, Deus. Que luta para um homem procurar um médico, fazer um exame, não, tá tudo bem. Meu pai um dia falou assim, não vou fazer exame não, depois vou descobrir um trem que eu não estou nem sabendo, deixa quieto. Eu falei, uai, por isso eu tenho que fazer o exame. É por isso que mulher vive mais. Primeiro sinalzinho, ela já corre atrás, ela vai. Apesar de que mulher é mais resiliente, é ou não é? Gente, se a mulher estiver doente, ela vem no culto. Se ela estiver doente, ela vem na igreja. Se ela não estiver bem, amanhã ela vem aqui no café das mulheres. Ela vem, ela vai, ela trabalha, ela cuida da casa, ela está doente. Agora, um homem doente, se ele estiver com gripe, parece que ele está com câncer, estado terminal. Já viu? Se ele for solteiro, ele chama mãe. Se ele for casado, ele chama amor. Vê se as irmãs concordam. A mulher
é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida, né? Ainda bem que a gente tem elas, né? Esse negócio de reconhecer e tal, eu sou assim, eu tenho dificuldade. Eu fui em Brasília com um amigo meu, e aí, na época, quando tinha surgido os primeiros GPS, era o Tom-Tom, você pegava o GPS assim, você punha no vidro do carro, né? Não tinha GPS no celular. Aí era a primeira vez que ele viu um GPS na vida. Quando eu cheguei em Brasília, eu liguei o GPS, a mulher já começou a mandar em nós. Pegue a primeira direita, ela já começou a mandar. Foi mandando. Daí a pouco tinha uma bifurcação, eu entrei à esquerda e aí a mulher falou que era direita. Falei aqui para a senhora, eu conheço isso aqui. E ela não parava de falar, porque a mulher assim, nem no GPS elas não param. E eu tentando desligar e nada, e foi mandando. E aí nós andamos uns 10 minutos e não achava. E eu temando com o GPS, agora você pensa. Meu amigo nunca tinha visto ele, ficou calado. Daí a pouco ele falou assim, igual um bom goiano. Ele falou, melhor nós obedecer essa mulher aí. Olha para mim. Eu falo brincando só para ficar mais leve. Ananias e Safira, se tivessem procurado o pastor Pedro, imagina, cheio do Espírito Santo, crente, temente, entendendo todo o processo que a igreja estava vivendo, sabe o que ele teria dito? Para que vocês vão fazer isso? Qual o propósito? Ele deu o conselho depois, gente, a propriedade é de vocês, ficava com vocês, ninguém mandou vocês vender isso não, para que vocês fizeram isso? Só que ele falou depois que eles já tinham feito. Segundo, primeiro eles não falaram, não pediram conselho para ninguém. Segundo, fizeram um acordo com o propósito errado. Você pode dizer comigo primeiro já, diga assim, acordo. A palavra acordo aparece no texto. Pedro disse assim, por que vocês fizeram um acordo para mentir ao Espírito Santo? Olha para mim. Só me responda sim ou não. Acordo é importante numa família? Sim ou não? É óbvio que é. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Acordo, daí vem a palavra acorde na música. O que é um acorde? Você pega o dó, o mi e o sol. Quando você aperta os três, dá um acorde. Três notas completamente diferentes, juntas dá um acorde. Acordo em família não é todo mundo pensar igual, mas é pensar na mesma direção. Acordo, esse corde aí vem de cardes, cardia, concordar com o coração. Quer dizer, todo mundo na mesma direção, com temperamentos diferentes, com personalidade diferente, talvez pensando diferente, mas juntos na mesma direção, porque uma casa dividida entre si jamais subsistirá. Gente, eu conheci uma irmã que emprestava dinheiro a juro para o marido. Satanás é você? Que não faz sentido? Não tem acordo nesse tipo de relacionamento. Sentar para entrar em acordo, concordes, concordar, ter o mesmo coração, no mesmo destino, na mesma direção e pensando diferente. Qual que é o problema desse casal? Olha para mim. A Bíblia diz que eles fizeram um acordo e aí o apóstolo Pedro diz para ele: o acordo de vocês está com o propósito errado. Se um acordo errado matou, imagina uma família que não tem acordo, onde um só decide e o resto. Pedro disse: o acordo que vocês fizeram está errado. Eu já vi no YouTube palestrantes que se dizem cristãos. Olha, se você dentro de quatro paredes, tudo é permitido, se vocês entrarem num acordo. Oi,
deturpam o texto, aquilo que for ligado na terra será ligado. Se vocês estiverem juntos e decidirem, está tudo certo. E o princípio? O crivo é o princípio. Parte do princípio e depois dos valores, eu entro em acordo de acordo com os valores. Não é porque nós decidimos que vai dar certo. Deus aprova a decisão. O problema é que a gente não consulta mais a vontade de Deus. Agora olha para mim, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e para quem? Para Ele. Que para você nem sempre vai ser, viu? Você pode ficar sossegado. Até porque a vontade dele é perfeita e você não é. Então você não vai entender agora. Você vai ficar chateado. Vou te ensinar o que é obediência. Gênesis capítulo 22, parênteses, eu já volto, Ananias, eu volto aqui, tá? Gênesis 22, Deus mandou Abraão matar Isaac, não mandou? Diz assim, Abraão levantou de madrugada, está escrito, ele afiou o cutelo, ele pegou o fogo, ele cortou a lenha, ele arrumou o jumento, levantou de madrugada e foi. Te pergunto, ele quer matar Isaac? Sim ou não? Mas faz tudo com excelência, aprenda, obediência é fazer o que você não quer, com excelência. Você não tem que querer, você só tem que fazer. Lá na escola você aprende A, B, C, D. Com Deus é O, B, D, C. Pronto. E Ele não vai ficar te explicando tudo. Só faz, que vai dar certo. Qualquer acordo em família precisa passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Quer seja financeiro, quer seja no quarto, na intimidade, qualquer coisa que decidirmos precisa se submeter à vontade de Deus. Se eu falar para você aqui, 11 de setembro, o que você lembra? Fui numa igreja um dia, eu disse isso, a irmã falou, aniversário da minha mãe. Eu falei, querida, por favor, não me estressa não. Eu repreendo toda atrapalho do culto. Alguns homens com facas de pão derrubaram aviões nos Estados Unidos e 2 aviões foram nas Torres Gêmeas. Olhe para mim. Pastor Billy Graham, o maior evangelista dessa geração, ele foi procurado, porque nos Estados Unidos ele era uma referência, conselheiro do Senado, conselheiro da Casa Branca. Os presidentes o reverenciavam. A nação respeita Billy Graham. Só que ele estava internado, doente, pneumonia, não conseguiu descer para atender os repórteres. Os médicos não liberou ninguém para subir no quarto dele. Ele conversa com a filha, está no YouTube. A filha desce para atender os repórteres. Quando ela desce, fizeram um cerco nela. E a pergunta foi, onde Deus estava quando as torres caíram? O nosso país é cristão, é um país evangélico. Ela citou vários itens, uns 15, eu vou lembrar de 3, sei lá. Depois você procura na internet. Ela disse, Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos o casamento homoafetivo. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós legalizamos as drogas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos o aborto. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós liberamos a pena de morte. Citou o Estado, que na época tinha. E aí ela foi falando, 15, quando ela terminou, ela disse, nós expulsamos Deus do país, agora a gente quer saber cadê Ele. Não tem como você expulsar Deus, mas você entendeu? Tipo, nós temos as nossas decisões, o Senhor fica aí, quando a gente precisar, chama. Como se Ele fosse um garoto de recado. Deus nunca invadiu o espaço, a não ser que de vez em quando, na Bíblia mesmo mostra, Ele chega lá e entra e toma decisão e tal. Mas Ele vai deixando a gente, com vontade. Vocês votem quem quiser, faz o que vocês quiserem, vá onde quiser, idolatra o político, mata, faz o que vocês quiserem. Vivam, vai vivendo aí. Qualquer hora eu apareço. Ou não. Aí pode ser tarde. Vocês já oraram juntos para tomar alguma decisão? Em família? Inserir os filhos?
A minha geração desaprendeu a orar em casa. Sabe quem me ensinou a orar? Minha mãe. Minha mãe nunca me disse, eu nunca ouvi. Minha mãe tem 77 anos. Eu nunca ouvi minha mãe dizer, você tem que orar. Como é que minha mãe me ensinou a orar? Como é que minha mãe me ensinou a orar? Quantas vezes eu acordei de madrugada? Eu acordava assustado com o soluço da minha mãe. Ela ajoelhada, debruçada nas minhas pernas. Era 3, 4 horas da manhã. Eu tinha 12 anos, 13. Eu ouvia, Deus salve esse menino. Deus usa ele na obra, livra ele das drogas. Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia. Ela gemia e chorava. Eu aprendi a orar, ouvindo a minha mãe orar nas madrugadas. Anos e anos e anos e anos e anos. Eu tinha 13 anos quando eu ouvi pela primeira vez. Eu tinha 13. Minha mãe orar pelos meus filhos. Sua família pode estar completamente fechada, seus filhos, seu cônjuge, ao que você fala, ao que você faz. Só que eles estão vulneráveis à sua oração. Quero ver quem resiste à oração de um fiel. Oração de pai e mãe é decreto. Há uma autoridade constituída de Deus sobre a sua vida. Quando você ora pelos seus filhos, quando você ora pelo seu cônjuge, o céu se move. O mundo espiritual respeita, as potestades se curvam, porque não é qualquer pessoa orando. Ei, homem, o dia que a sua mulher ficou grávida, Deus te fez sacerdote da sua casa. Você é o pastor dos seus filhos. Para de responsabilizar a igreja pelas suas atitudes irresponsáveis. Muito forte isso, eu não queria falar não, desculpa. Pastor, muito pesado, então eu vou repetir. Não, deixa quieto, vou não. Fizeram um acordo com o propósito errado, sem a vontade de Deus. Terceiro, olha para mim. Retiveram parte do preço. Não vou falar de dinheiro, porque o assunto aqui não é financeiro, é moral. Pedro usou a palavra reter. Sabe o que é reter aqui, no grego? Eu também não sabia não, pesquisei no Google. O que é reter? Ficar ou deixar em casa o que não deveria mais estar em casa. Isso serve para um monte de coisa na sua vida. Tem coisa que não deveria estar aí mais. Pastor, o senhor pode citar um exemplo? Posso. Se o senhor ou a senhora não está sendo tentado, está sendo cercado, pastor, olha, está me mandando mensagem, pastor, eu estou até achando, olha pastor, estou sendo tentado, o que você faz? Continua retendo esse número no seu celular, vai bloquear quando? Vai reter esse acesso ainda a esta rede, a esse tipo de site? Porque os lugares que você frequenta revelam o que você procura, e não são só lugares físicos, os lugares virtuais também, está fazendo o que aí? Tem coisa que você não pode mais reter, não te pertence mais, não faz parte mais, tem que jogar fora, não pode procurar mais. Não retenha aquilo que não deve estar em casa. A palavra reter aqui no texto, ela é repetida no mesmo sentido no Antigo Testamento. E se a Bíblia pega a mesma palavra, com o mesmo sentido em dois textos, eu posso fazer uma ligação. Pastor, fala para mim onde é que a palavra reter aparece no mesmo sentido. Olha para cá, vou abrir um parênteses. Josué diante de Jericó. Deus olhou e disse a Josué, fala para o pessoal aí, ó. Pessoal, atenção. Nós vamos agora, as muralhas vão cair, a gente vai entrar aqui, vai derrubar, passa por cima. Ninguém pega nada. As próximas cidades, tudo é de vocês. Jericó é anátema, não peguem nada. Todo mundo entendeu? Venceram Jericó.
passou Jericó. A próxima cidade, a Bíblia diz, chama Ai, pequenininha. Depois você lê o texto, a Bíblia diz que o capitão falou para Josué, que era o general, falou: general, a parada é o seguinte, não faz sentido a gente levar todo mundo para lutar em Ai. Nós vencemos Jericó, que era a cidade mais poderosa. Ai, nem muralha tem, é uma cidade tão pequenininha, tadinha. Ai, ai, ai. Resultado, perderam em Ai. Josué ficou sem entender, reuniu o povo, falou: nós temos que orar, nós a vencemos Jericó, com muralha enorme, exército. Aí vai na cidadezinha dessa e perde. Aí foram orar, Deus disse: pode procurar aí, porque tem anátema. Aí descobriram a tribo, da tribo a família, da família a casa de um homem chamado Acã. Olha para mim, a Bíblia diz assim, ele pegou 3 itens de Jericó, aí a frase é: e ele reteve embaixo da sua tenda, guardou em casa o que não deveria ter em casa. Morreu Acã e a sua família, morreu Acã e seus filhos. E aí quando eu olho para a Bíblia, eu acho interessante que quando Adão peca, quem morre é Abel. Quando Davi peca, quem morre é o filho. Quando Saul peca, quem morre é Jonatas. Quando Amã prepara uma forca para Mardoqueu, quem morre é a mãe e seus filhos. Coré, Datã e Abirão se rebelam, quem morre, está escrito, eles e seus filhos. Quando os pais pecam, gera morte na família. E não precisa ser morte física, porque o salário do pecado é a morte. A decisão de um pai e de uma mãe, dos sacerdotes, podem trazer para a sua família e para a sua casa prejuízos, principalmente para os menores que não têm nenhuma noção nem da vida, são pequenos. Eu me lembro um dia que eu havia me afastado do propósito de Deus, eu fiquei 2 anos longe. Eu parei de pregar, não bebi, não fumei, não prostituí, não adulterei, não traí minha esposa, eu só deixei de cumprir o meu propósito, só isso. Um dia eu falei para Deus: o Senhor me larga, deixa eu cuidar de mim, e não é que Deus deixou? E aí eu me lasquei todinho. Ele deixou eu cuidar de mim, quase acabei com a minha vida, 2 anos. E nesses 2 anos eu parei de pregar, parei de orar, parei de jejuar, não fiz nada que o mundão, nada. Eu só ia na igreja uma vez no mês, sentava lá, falei: vamos mexer com esse negócio não. Um dia eu cheguei em casa, o meu filho estava com 3 aninhos, ele conversando sozinho, falei para minha esposa: esse menino está doido? Agora deu para conversar sozinho. Ela disse: ele criou um amiguinho imaginário, porque ele não tem pai para brincar com ele. Eu trabalhava demais, eu estava construindo o meu sucesso sobre os escombros da minha casa. Eu ficava uma semana sem ver ele, dormindo em casa. Chegava meia-noite, meia-noite e meia, ele estava dormindo. Saía 5 da manhã, ele estava dormindo ainda. Isso foram 1 ano, meses, 2 anos. De repente ele veio correndo, chorando e falou: papai, 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 apavorado. Aí eu peguei ele e falou assim: meu amiguinho ficou feio, mostrou os dentes para mim. Quando eu fui no quarto, eu me arrepiava todo. Ele disse: ah lá, papai. Ele virou uma cobra e saiu pela janela. Uma casa sem sacerdote. Uma casa que não tem oração. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Não existe neutralidade numa família. Esse casal reteve dentro de casa o que não deveria mais estar em casa. Eu queria que o Espírito Santo falasse hoje no seu coração, na sua alma. O que é que tem na sua casa, nas séries, nos filmes, nos vídeos, no caso, eu não sei, deve ter alguma coisa lá, que o Espírito Santo te toque, que de repente isso não deve estar lá, está trazendo morte, maldição, prejuízo, eu não sei, joga fora, tira de lá, arranca. Quarto,
O erro aqui é de Ananias. Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Eu estou falando de um cara que é membro da igreja do pastor Pedro. Satanás tinha acesso ao coração dele, e foi Pedro quem disse: por que você deixou Satanás ter acesso ao seu coração? Olha para mim. Pastor, mas o diabo tem acesso ao coração de crente? Ele está tentando ter acesso ao nosso coração desde o Éden, e lá ele conseguiu, com um casal perfeito. Pensa com a gente. Ele conseguiu acessar o coração do casal através de Eva. Deus desceu no Éden e disse: Adão, o que você fez? Eu nada. Eu nem estava aqui. Foi essa mulher, foi o Senhor que me deu, não pedi. Aliás, eu estava dormindo, o Senhor me enganou. Quando eu acordei, ela estava aí. O Senhor nem me pediu opinião. Chamava a Paraíso, agora ela apareceu, deu ruim demais. Aí Deus foi: Eva, menina, o que você fez, menina? Não, Senhor, vou te explicar. A serpente apareceu. Gente, é só mulher para conversar com a cobra que fala. Porque se uma cobra fala comigo, eu estou lá no meio do mato. Irmão, se ela fala Mac Anderson, eu ouvi só Mac, eu não ia ouvir mais o Anderson. Eu já tinha ido embora, irmão, a cobra está falando. Mas eu acho que ela queria falar, desabafar. Acho que a serpente falou: amiga. Ela falou: nossa, eu vou falar tudinho que esse Adão está me fazendo, estou tão sozinha. Eva disse para Deus, está lá em Acrescentares. Ela chegou aqui e falou para mim: come, menina, que você vai ficar inteligente. Não quero não. Come, que você vai ficar igual a Deus. Não quero não. Come, boba, maçã emagrece. Aí não aguentei não, Deus, eu estou fit. Eu peguei na hora, já comi e tal. Isso é só para aliviar o clima que estava pesado. Mas brincadeiras à parte, olha para mim. Deus olhou para Adão e disse assim: por quê? O que? Deus ficou perguntando: onde é que você está? O que aconteceu? Deus foi em Eva e faz a mesma coisa. O que Deus perguntou para a serpente? Nada. Pastor, por quê? Não seria estranho ele olhar para ela e dizer: enganadora, por que você enganou? O que Deus não aceitou foi Adão e Eva tomarem uma atitude inerente ao caráter da serpente. Porque quando eu tenho uma atitude inerente ao caráter da serpente, ela teve acesso ao meu, chama obras da carne. Mentira, e eu vou longe. Mas aí pastor, mas imagina comigo um casal que abre um site pornográfico dentro de casa, aquela lambança, aquela bestialização, aquele nojo. Não há neutralidade no quarto de um cristão. Ou é Deus ou não é. Um site pornográfico abre uma janela. Infelizmente, deixa eu lhe dizer, não é uma janela para o céu, uma janela para Deus. O Espírito Santo, quando vê, não se alegra. Perdão, querido, mas uma janela pornográfica no meu quarto abriu uma janela para quem? Estou nervoso não, é só porque... Deus olhou para Adão e falou assim: você vai comer agora do suor do rosto, vai suar mais. Mulher, você não vai ter dores, você já tem, vou multiplicar suas dores. E aí Deus olhou para a serpente e disse, aliás, Deus olhou para Adão e disse: tu és pó e é o pó? Adão, tu és? Adão, tu és? Deus olhou para a serpente e disse: a partir de hoje, você vai comer pó. Sabe o que é isso espiritualmente? Ele se alimenta da nossa carnalidade. É disso que ele gosta. Do que é que sua família se alimenta? Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Quinto, estou terminando. Mentiram para o Espírito Santo. Mentiram para o Espírito Santo.
Olhe para cá. Qual que era a ideia de Atos? Um casal que doa é generoso. Um casal que entrega tem amor. Um casal que vende tudo e entrega está cheio do Espírito Santo. Essa é a ideia. O que eles pensaram? Se nós vendermos, não interessa quanto a gente entrega, conquanto quem está lá e vê, vai pensar ao nosso respeito: esse casal é legal, essa família é top, essa família é generosa, essa família tem amor, essa família é incrível, eles são cheios do Espírito Santo. Só que quem compra a reputação, vende o caráter. Eles só estão fingindo ser quem eles não são. Conhece gente assim, que vem de casa aqui na porta da igreja brigando dentro do carro? O marido nem espera a mulher arrumar de noite. Bora, bibi, bora. A mulher está lá, nem terminou a escova depressiva. Quando ela põe um pé dentro do carro, ele já saiu. E aí ela vê um pé dentro, um pé fora, um pé dentro, um pé fora, fecha a porta, os meninos atrás, parece um ninho de gato. E aí o marido briga com a mulher, aquela confusão, aquela tragédia. Menino, para na porta da igreja, quando desce, ó o pastor Jairo. A paz do Senhor. Na hora do culto a irmã está chorando e o pastor Jairo pregando, ele pensando assim: gente, essa irmã está cheia do Espírito Santo, ela está lá. Deus me dá graça, porque se o Senhor me der força, vou matar ele. E o irmão com aquele aleluia mais afinado que tem, você fica até assim: aleluia. A irmã do lado: eu te conheço, eu sei. Te conheço, eu sei quem é. Esse casal está fingindo que ama. Só que onde impera o amor, reina a verdade. Eles estão tentando comprar a reputação. Para de fingir quem você não é. Sexto e último. A Bíblia diz que Safira perdeu a maior oportunidade da vida dela. Olha aqui. Ananias mente, morre. 3 horas depois. Leu no texto? Geralmente mulher dá uma atrasadinha mesmo para ir para a igreja. Mas no caso dela foi 3 horas. Arrumando e tudo e tal, maquiagem, 3 horas. Quando ela chegou, sabe o que me deixa impressionado? A frase que diz assim: Safira não sabia o que havia acontecido com seu marido. É triste quando nós estamos tão ocupados que não sabemos que tem gente morrendo dentro de casa. Eu posso estar pregando aqui hoje para homens que estão sendo tentados, cercados, pressionados. Já tentou até dar uma indiretazinha, mas a esposa nem. Filhos que vão dando sinais, que estão adoecendo, morrendo, e a gente faz de conta que não está vendo. A pior fase de uma família é essa desta mulher, que o marido já morreu e ela não sabe. Como é que está a alma das pessoas na sua casa? Porque o dia que você chegar ao céu, Deus não vai te perguntar: me dá o seu contra-cheque, quantos diplomas você tem, quantos carros você tem, cadê o seu? Não, ele só vai olhar para você: eu te dei gente, herança. A cruz é morrer por gente e não por coisas. Mas a gente vai postergando, vai deixando para depois, para depois. Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. A gente só deixa para depois. Pedro olhou para ela e disse assim: filha, a paz do Senhor, tudo bem? Vou te dar a maior oportunidade da sua vida. Conte-me a verdade. Ela tinha que ter dito: pastor, nós estamos mentindo, pastor, lá em casa não está bem, o senhor é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ora por mim, porque nós não, ela disse: não, é isso aí mesmo, está tudo certo, morreu.
Já que estamos na época da graça, o texto é em Atos, o que a Bíblia está me dizendo? Deus está dando mais uma chance, mais uma oportunidade, e outra, e outra, e outra. É a longanimidade, mas a gente vai perdendo as oportunidades. Os pais morreram, provavelmente filhos órfãos. A herança foi vendida e não ficou para ninguém. Tragédia, temor na igreja, medo. Como é que está a sua família hoje? Cadê o irmão do teclado? Vem cá, querido, que eu vou finalizar aqui rapidinho. Se você puder me ajudar, eu te agradeço. Vem cá, filho. Glória a Deus. Você é casado, né, rapaz? Ó, é cada milagre nessa igreja. Deus te abençoe, viu, filha? Deus te abençoe. Estou brincando, senão ele vai ficar com raiva de mim. Eu me casei há 25 anos atrás. Como eu disse ontem, foi maravilhoso porque eu prosperei no ministério, prosperei financeiramente, engordei 25 quilos. Dá 1 quilo por ano, mais ou menos, né? 25 anos de casado. Você sabe por que as mulheres casadas engordam mais que as solteiras? Tem uma pesquisa científica da Universidade de Harvard, que estudou o ácido desoxirribonucleico, uma pesquisa séria, profunda, científica, que diz que a mulher solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira e vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dão uma olhada no que tem na cama e vai para a geladeira. Tem um monte de irmão que vai embora para casa revoltado comigo hoje. E eu não vou nem dormir à noite. Passei dessa fase. Quando eu me casei, eu não tive... 5 minutos eu encerro. Eu não tive o privilégio. Nós somos de Goiás. E eu tinha um sonho, levar minha esposa para conhecer o mar. É normal você ir em Goiás e encontrar várias pessoas que nunca viram o mar. Normal. A vozinha da minha esposa completou agora essa semana 107 anos. Está lúcida e tal. Estive lá essa semana com ela. Ela nunca viu o mar. Então eu tinha essa vontade de pegar minha esposa na lua de mel, mas a gente não tinha dinheiro. Então demoramos aí 1 ano e meio, quase 2 anos. O tempo passou, a gente juntou um dinheiro e nós fomos para o Espírito Santo. De Goiás a gente foi de ônibus. Conheceu o mar. Com 21 anos de idade. Ficamos 15 dias. Nos últimos dias, aliás, no último dia lá, no penúltimo dia que nós estávamos lá, uma mulher se aproximou dela e disse: deixa eu ler sua mão. Eu não estava perto. E ela, filha de pastor, cresceu na igreja, ficou curiosa, deu a mão. A mulher leu a mão dela, falou algumas coisas, falou: ó, seu casamento vai ser um mar de rosas a partir de hoje. Suas finanças vão prosperar, sua saúde vai ser de ferro. Só que minha esposa estava sem dinheiro. Ela falou: quero dinheiro. Minha esposa só tinha umas moedas lá. E sei que aquela mulher praguejou, amaldiçoou. Ela não é uma profetisa de Deus. Falou umas coisas lá e foi embora. Bem, todos nós conhecemos a Bíblia Sagrada. E nós sabemos que a Bíblia fala que mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. A Bíblia diz que se você beber alguma coisa mortífera. Eu conheço gente que já fizeram macumba, já fizeram deu passe, não vira nada. Mas você já leu Jó, capítulo 1? O diabo disse assim: eu quero autorização para mexer nisso. Deus disse: mexe, não toca nele. Agora, para tocar em Jó, o diabo teve que voltar lá e pedir de novo, entendendo que até quando o diabo está trabalhando, Deus ainda permanece no controle. Com a permissão de Deus, o que aconteceu na minha casa, eu não queria que acontecesse na casa de ninguém. Eu fazia seminário de teologia na época, e eu tinha muita dificuldade de crer em algumas coisas do mundo espiritual. Eu tinha muita dificuldade. Eu era um pouquinho cético. E Deus me pegou de jeito. Minha esposa voltou para casa e não falou nada. Mas a mão que aquela mulher leu, da minha esposa, ficou assim, ó. Minha esposa é designer de interiores. E na época ela desenhava tudo à mão. Ela teve que sair do trabalho. Não conseguiu mais trabalhar e nem projetar.
A mão, de vez em quando voltava, fazia assim. Aí a dor que estava na mão veio para o braço, veio para o corpo. Até achamos que era reumatismo, porque doía todos os nervos. Começamos a fazer exames. Depois passou para os órgãos internos. Útero, ovário. Aí tudo, os rins, pâncreas, vesícula. Começando. E dores, e problemas, e problemas. Eu vou resumir. Sabe quanto tempo eu levei minha esposa ao médico? 2 anos. Todo médico dizia a mesma coisa. A sua mulher não tem nada. Não tem como você descobrir uma doença que não está no corpo, né? Está na alma. Ela foi entristecendo, entristecendo. Nessa época eu descobri a diferença entre opressão e possessão. Possessão é o diabo dentro. Opressão é ele por fora. Mas pressionava. Ela foi entristecendo. E aí eu queria que você que é casado me encarasse aqui. Eu, recém-casado, fiquei meses e meses sem ela deixar fazer um cafuné, sem ela tocar em mim. Ela foi esfriando, foi se afastando, não conseguia cuidar da casa. Agora eu cuidava da casa, limpava a casa, lavava banheiro, lavava roupa. Eu trabalhava, mas o meu salário era pequeno. Eu fazia administração de empresas de manhã, fazia seminário de teologia à noite. Eu só tinha tarde para trabalhar, ganhava pouco. Morava de favor numa casa com 3 cômodos. No fundo de uma casa tinha 3 cômodos, eu morava lá, de favor. O dinheiro foi desaparecendo, ela foi entristecendo, foi adoecendo. Agora ela só ficava dormindo, não queria ir à igreja mais, eu trabalhando, uma luta. Estava tudo de cabeça para baixo, e ela fazendo exames, e doente, meu casamento. Pastor, quando é que isso aconteceu? Quando eu comecei a pregar para casais. Deus nos fere na área que Ele vai nos usar. Porque uma ferida cicatrizada, ela é sua credencial, ela te dá autoridade. Jesus entra na sala, Tomé diz: só creio se eu colocar a mão na cicatriz. Jesus disse: pode pôr. Ela foi entristecendo. O dinheiro foi acabando. Um dia meu pai chegou lá em casa, levou uma cesta básica, que ele viu que estava difícil. Eu peguei essa cesta, levei para o quarto. Depois que meu pai foi embora, deitei do lado, chorei como uma criança. Não sei se você já fez essa pergunta. Eu fiz para Deus. Falei: Deus, por quê? Sabe o que Ele respondeu? Silêncio. Um dia eu pedi meu sogro um carro emprestado, para ver se ele ia comigo, porque era um trabalho de família, porque eu não tinha carro. Olha para mim. Eu andei a pé, de moto e de ônibus, em todas as periferias de Goiânia. Quantas vezes eu terminei de pregar, não tinha o ticket do ônibus para voltar para casa. Eu me lembro uma vez de voltar de um setor longe para o outro, a pé. Minha Bíblia molhou todinha porque estava chovendo. Voltei para casa chorando. As pessoas só veem o seu resultado, ninguém conhece o seu processo. Muita gente quer o que você tem, só não quer pagar o preço que você pagou. Todo mundo aqui tem uma história. Ninguém aparece do nada. Pode ser até de repente, mas do nada. Meu sogro emprestou o carro, levei, aí ela foi comigo. Parei na porta da igreja, ela não quis descer. Desci, preguei, aí eu voltei e falei, aí ela estava dormindo, falei, princesa, chama ela de princesa, falei, princesa, pessoal da igreja, eu estou preocupado, quer saber? Cadê você? Porque você não desce, quem foi? Você está doente, precisa de alguma coisa? Ela falou para mim assim: eu nunca sonhei em ter casado com um homem que vive de esmola de igreja. Aquele dia eu tinha ganho um envelope com R$16 em moedas, não dava nem para o leite da semana, e Deus me amassando. Um dia ela saiu a pé sozinha, desapareceu. Eu e minha sogra numa batalha de oração. Aí quando foi meia-noite ela voltou para casa, disse que ia ser uma andarilha, que ia andar, tava horrível, gente. E aí eu fui para o jejum, para a oração, e eu não estava entendendo, mas Deus me chamando para perto.
finanças, casamento, ministério, estava tudo bagunçado, tudo virado de ponta cabeça, e eu em crise. Como é que eu vou ministrar para a família, para casais? Eu não estou dando conta da minha casa. Mas um dia eu cheguei, ela estava sentada no sofá, chorando. Quando eu entrei, ela disse: vai no quarto, a mala está em cima da cama. Eu quero que você pegue as suas coisas e vá embora. Sai dessa casa, porque eu não amo mais você. Oh, irmãos, meu chão sumiu. Aí, para não apavorar na frente dela, eu fui para o banheiro, fechei a porta, deitei a tampa do vaso assim e debrucei. Eu urrava, eu disse: Deus, quem mentiu para mim? Os profetas que ficaram falando e pregando, e todo mundo profetizando que Deus vai te usar, porque você vai falar com famílias. Ou foi meu pastor que me obrigou a entrar no seminário que eu não queria? Como é que o senhor fala algo para mim e eu vivo o contrário? Meu casamento acabou. Eu me senti num fracasso, não conseguia colocar nada na geladeira, não conseguia trabalhar, não conseguia reverter. Falou: Deus, tem 2 anos que eu estou orando e jejuando, eu não vejo uma mudança. Eu não lutei 1 semana, 2, que não, 2 anos. Não vim aqui contar conto da história da carochinha. Eu não sou um palhaço de púlpito, sou um profeta. Eu sei do que eu estou falando. Voltei lá e falei para ela: eu não saio dessa casa, nem você, porque eu te amo demais. Esse casamento não veio de nós, esse casamento foi providência de Deus. Esse casamento não nasceu aqui, nasceu lá no céu. Eu amo você e não vou desistir de você. Ela começou a chorar mais, eu saí, fui lá na minha sogra. Falei: eu preciso que a senhora intensifique as orações. Descobri que vai ter um encontro de mulheres da igreja numa chácara. As mulheres vão para lá ficar 3 dias buscando o Senhor. Minha sogra convenceu ela, levou ela, ela foi. 3 dias de palavra e oração. No último dia, uma missionária que estava lá, uma mulher cheia do Espírito Santo, contou um testemunho que parece com o dela. Parece que caiu escamas dos olhos. Ela procurou a missionária e disse: missionária, eu preciso te contar a minha história. Aconteceu assim, assim, eu dei brecha e tal, e eu sei que foi permissão de Deus, agora eu entendo. Deus só queria tratar comigo, Deus queria forjar alguma coisa na minha casa, Deus queria mas eu preciso muito que Deus me cure. O missionário disse que ela ajoelhou, que quando ela levantou da oração, ela já estava com um semblante diferente. No domingo à noite, estávamos os homens da igreja, as mulheres chegaram, 4 ônibus. Elas entraram na igreja cantando. Irmão, vou te falar um negócio. Mulher, 3 dias orando, quando elas entraram na igreja cantando, Deus entrou junto com ela, mas desceu uma graça na igreja, aquela coisa, aquele Pentecoste, vou falando em língua. Ela viu onde eu estava, me abraçou tão apertado, ela disse assim: eu amo você. Eu me afastei e disse: trocaram a minha mulher. Diferente. Segunda-feira eu cheguei em casa, ela estava no mesmo lugar que disse que não me amava. Meu coração gelou. Só que ela estava diferente, fez uma escova, estava de sandália de salto, uma Bíblia. Falei: onde você vai, querida? Ela disse: é a oração hoje dos jovens e eu sou a preletora. Falei: vou tomar um banho, vou arrumar e eu vou lá. Descemos de mão dada, não tinha carro. Fomos andando a pé para a igreja e ela falando das coisas de Deus, falando do que ela ia pregar, da dracma perdida, que não sei o que. E eu estava impressionado com aquilo. Quando chegou lá, ela contou essa história, eu não sabia. Eu me derramei diante de Deus, falei: Deus, agora faz um sentido para mim. A mão dela voltou ao normal, as dores desapareceram. Ela que tinha tido aborto, não teve mais aborto. Ela que não deixava eu tocar nela, o casamento voltou ao normal. As finanças voltaram ao normal, o ministério voltou ao normal. O que o diabo gastou 2 anos para fazer, Deus desfez em 30 segundos.
Não tem casamento que Deus não mude, não tem filho que Deus não salve, não tem ministério que Deus não renove, não tem família que Deus não reconstrua, não tem nada que Ele não faça. Se você entrou aqui nesta conferência, está temendo, está preocupado, eu vou profetizar o que eu disse ontem: seus filhos não nasceram para o inferno, nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. A sua casa é um presente de Deus, é projeto de Deus, a sua família nasceu para dar certo. Tem gente aqui que antes do final desse ano vai profetizar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que você ficasse em pé para eu orar por você. Pai, graças nós te damos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse dia, por essa noite. Obrigado, Deus, porque eu sei que os céus estão abertos sobre a nossa casa. Pai, como profeta e ministro para as famílias dessas gerações, eu repreendo o divórcio, eu repreendo a morte, espírito de morte, Pai, no nome de Jesus. Depressão, crise de ansiedade, tudo aquilo que tem atrapalhado e interferido nessa casa, nessa família, quer seja nas finanças, Pai, em nome de Jesus, entra com provisão, faz um milagre, traz restauração, traz cura. Eu acredito, Deus, no sobrenatural, e eu sei que nós veremos milagres na nossa casa, na nossa família, para a glória do Senhor. Eu abençoo, Pai, esta igreja e a cada casa aqui representada, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, tem preparado para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.